Formas especiais de psoríase: comprometimento de ouvido, nariz, olhos, boca, dentes. Parte 1. Quando a maioria das pessoas pensa em psoríase, pensa automaticamente na pele, placas vermelhas, escamação, coceira. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para a psoríase de uma forma diferente. Não como uma doença limitada à pele, mas como uma doença de órgãos-alvo. A pele é sim o órgão mais visível, mas não é o único, e é exatamente por isso que algumas pessoas com psoríase sentem sintomas em lugares inesperados do corpo e passam anos sem entender a relação. Neste vídeo eu vou falar das formas especiais de psoríase, aquelas que atingem órgãos e regiões que não costumam aparecer nas conversas mais comuns sobre a doença. Vamos falar de ouvido, nariz, olhos, boca, dentes. Pulmões e coração ficam para o próximo vídeo. A ideia aqui não é transformar isso em uma aula médica, é te ajudar a entender o corpo, reconhecer sinais e dar nome ao que muitas vezes é vivido em silêncio. Psoríase como doença de órgãos-alvo. Antes de entrar nos órgãos específicos, preciso deixar um conceito muito claro. A psoríase é uma doença inflamatória crônica imunomediada. Isso significa que o sistema imunológico está constantemente ativado. Essa inflamação não fica restrita à superfície da pele, circula pelo organismo, pode atingir tecidos diferentes, cada tecido reage de um jeito. Por isso, em algumas pessoas, a psoríase se expressa mais na pele, nas articulações, em mucosas, em estruturas sensoriais. Não é exagero, não é coisa da cabeça. É biologia. Começando pelo ouvido. O ouvido é um ótimo exemplo de como a psoríase pode confundir pacientes e até médicos, porque ninguém espera que uma doença inflamatória da pele tenha relação com a audição, mas tem. E não da forma alarmista que às vezes aparece na internet. Aqui a palavra-chave é contexto. Psoríase no ouvido. Onde e como? Existem duas situações principais quando falamos de ouvido como órgão-alvo da psoríase. A primeira é local, a segunda é sistêmica. Vamos por partes. A psoríase do conduto auditivo externo. Essa é a forma mais direta e mais simples de entender. A psoríase pode acometer a orelha, a região atrás da orelha e o conduto auditivo externo. O paciente costuma relatar coceira intensa, descamação, sensação de ouvido entupido, desconforto, às vezes dor. Em alguns casos, a descamação é tão intensa que pode obstruir parcialmente o canal, causar perda auditiva condutiva temporária. Aqui é importante ser claro, isso não é surdez definitiva. É uma dificuldade de condução do som causada por inflamação e descamação local. Quando a inflamação é controlada, a audição tende a normalizar. O problema é que muitos pacientes limpam excessivamente o ouvido, usam hastes, irritam ainda mais a região, e isso perpetua o ciclo inflamatório. Além disso, essa forma de psoríase pode ser confundida com otite, com dermatite de contato, pode ser tratada de forma inadequada, gerando frustração. Até aqui, sem drama. Se a psoríase ficasse restrita ao ouvido externo, estaríamos falando apenas de desconforto local. Mas existe uma segunda situação menos comum e mais complexa. Audição e inflamação sistêmica. Aqui é onde entram os estudos relacionados à psoríase, especialmente a artrite psoriásica com alterações auditivas. E é aqui que eu preciso ser muito cuidadoso. Eu não sou otorrinolaringologista. E este vídeo não é sobre doenças do ouvido, mas a dermatologia precisa olhar para o corpo como um todo. O que os estudos mostram? Diversos estudos populacionais e revisões sistemáticas mostram que pessoas com psoríase apresentam maior prevalência de perda auditiva, maior risco de perda auditiva sensório-neural, maior risco de perda auditiva súbita, quando comparados à população geral. Esse risco é mais evidente em pacientes com doença inflamatória mais intensa, longa duração de psoríase, artrite psoriásica associada. O que é perda auditiva sensório-neural? Sem linguagem técnica excessiva, é quando o problema não está na entrada do som,
mas nas estruturas internas responsáveis por transformar som em sinal nervoso. Esse tipo de perda não é causada por cera, não melhora com limpeza, está relacionado a dano inflamatório ou vascular. Por que a artrite psoriásica importa aqui? A artrite psoriásica é uma forma sistêmica da doença. Ela indica que a inflamação ultrapassou a pele, há envolvimento articular, há circulação intensa de citocinas inflamatórias. Essas mesmas citocinas podem afetar vasos do ouvido interno, estruturas cocleares, mecanismos de regulação imunológica. Estudos sugerem que esse processo inflamatório pode contribuir para a perda auditiva progressiva e, em casos raros, perda auditiva súbita. Isso significa que toda pessoa com psoríase vai ficar surda? Não. E isso precisa ser dito com todas as letras. A imensa maioria das pessoas com psoríase não desenvolve surdez. O risco aumentado não significa destino, não significa certeza, não significa que todo sintoma auditivo é psoríase, mas significa que sintomas auditivos merecem atenção, especialmente quando associados à doença inflamatória ativa. O erro mais comum é separar o corpo em caixinhas. Ouvido é do otorrino, pele é do dermatologista, articulação do reumatologista, mas o sistema imunológico não respeita essas divisões. A psoríase, quando mais inflamatória, escolhe outros órgãos como alvo. Quando ligar o alerta em pacientes com psoríase, especialmente com artrite psoriásica, merece investigação quando surgem zumbido persistente, sensação de ouvido fechado sem causa aparente, perda auditiva súbita, tontura associada à inflamação sistêmica, não para gerar pânico, mas para evitar atraso diagnóstico. A mensagem mais importante sobre o ouvido. Aqui vai a mensagem que eu gostaria que você guardasse. Psoríase no ouvido externo causa desconforto. Psoríase sistêmica pode, em casos específicos, afetar a audição, mas surdez não é a regra. O conhecimento protege mais do que o medo. E se a inflamação psoriásica pode atingir a estrutura tão sensível quanto o ouvido, é fácil entender por que áreas de transição, como o nariz, também entram como órgãos-alvo. E isso que vamos ver no próximo bloco. Nariz, mucosa nasal como órgão-alvo. Depois de entender o ouvido, o nariz aparece quase como um passo lógico, porque o nariz não é só uma estrutura respiratória. Ele é uma fronteira imunológica. Tudo passa por ali. Ar, partículas, micro-organismos, poluentes. E onde existe fronteira, existe vigilância imunológica. E é exatamente por isso que o nariz é um órgão vulnerável em doenças inflamatórias sistêmicas como a psoríase. O nariz não é pele por dentro. Esse é um erro conceitual muito comum. A mucosa nasal não é igual à pele, não responde da mesma forma às agressões, tem vascularização intensa, tem contato direto com o meio externo. Quando a inflamação sistêmica está ativa, a mucosa nasal pode se tornar um alvo secundário. E isso não costuma ser reconhecido como psoríase. Como a psoríase pode se manifestar no nariz? Existem 3 formas principais de envolvimento nasal em pacientes com psoríase. E nenhuma delas costuma aparecer em livros didáticos de forma clara. Psoríase no vestíbulo nasal. Essa é a forma mais visível e paradoxalmente mais negligenciada. O vestíbulo nasal é aquela parte logo na entrada do nariz. Ela ainda tem características de pele, folículos pilosos, glândulas, epitélio semelhante ao cutâneo. Ali podem surgir placas eritematosas, descamação, fissuras dolorosas, crustas recorrentes. Muitos pacientes relatam ardor, sangramentos frequentes, dor ao suar no nariz e quase sempre recebem diagnóstico como rinite, infecção local, machucado que não cicatriza, quando na verdade o processo é inflamatório psoriásico. A dor aqui tem significado. Dor em mucosa não é banal. Ela indica inflamação ativa, ruptura de barreira, exposição de terminações nervosas. Estudos sobre dor em psoríase mostram que a dor é um sintoma subestimado, especialmente em áreas sensíveis e de transição, como mucosas. Mucosa nasal como alvo imunológico. Agora entramos num território mais sutil e mais interessante do ponto de vista clínico. A mucosa nasal é rica em células do sistema imune,
participa da resposta inflamatória sistêmica, compartilha vias inflamatórias semelhantes às da psoríase. Citocinas como TNF-alfa, interleucina 17, interleucina 23 estão presentes tanto na inflamação cutânea quanto na inflamação de mucosas. Isso ajuda a explicar por que pacientes com psoríase podem apresentar congestão nasal persistente, sensação de nariz inflamado, crostas internas recorrentes, sangramento sem causa aparente, sem sinais clássicos de rinite alérgica. Importante, não confundir com rinite. Aqui vale um ponto-chave. Rinite piora com alérgenos, melhora com antistamínicos, costuma ter coceira intensa e espirros. Inflamação nasal associada à psoríase não responde bem a antistamínicos, é mais contínua, acompanha a fase de atividade da doença. Essa diferença muda tudo no manejo. Nariz como extensão de psoríase facial. Pacientes com psoríase facial frequentemente apresentam comprometimento perinasal, fissura das asas do nariz, descamação recorrente. Essa região sofre com movimento constante, umidade, contato frequente com secreções. O resultado é piora da inflamação, dor, impacto estético importante, impacto emocional também. O impacto psicossocial é real. Lesões visíveis do nariz afetam a autoimagem, geram constrangimento, aumentam o isolamento social. Estudos de qualidade de vida mostram que lesões em áreas visíveis têm impacto desproporcional no sofrimento dos pacientes com psoríase. E o nariz é uma das áreas mais visíveis do rosto. Psoríase, nariz e dor, uma tríade ignorada. Pouco se fala sobre dor nasal em psoríase, mas ela existe e se conecta com inflamação crônica, hipersensibilidade neural, ativação persistente de nossos receptores. Pesquisas em psoríase mostram que dor não é apenas consequência da lesão, mas parte do processo inflamatório em si. Quando suspeitar que o nariz faz parte da psoríase? Em pacientes com psoríase conhecida, ligue o alerta. Quando houver feridas recorrentes na entrada do nariz, crostas dolorosas persistentes, sangramento frequente sem causa clara, sintomas que pioram junto com a pele. Isso não significa que todo sintoma nasal seja psoríase, mas significa que a possibilidade existe. O erro mais frequente, o erro mais comum é tratar apenas o sintoma local, pomadas, cremes, soluções tópicas, sem olhar para o nível de inflamação sistêmica. Quando o controle sistêmico melhora, muitas dessas manifestações diminuem ou desaparecem. Mensagem central sobre o nariz. Guarde isso. O nariz não é só passagem de ar, é órgão imunológico e na psoríase ele pode virar alvo. Reconhecer isso muda a forma como o paciente se sente avaliado. Se o nariz, que já é uma fronteira sensorial, sofre com a inflamação sistêmica, o que dizer dos olhos? Estruturas delicadas, altamente vascularizadas e extremamente sensíveis à inflamação. É exatamente para lá que vamos agora. Olhos, superfície ocular como órgão-alvo. Quando falamos de psoríase, quase todo mundo pensa em placas na pele, mas poucas pessoas imaginam que os olhos podem ser atingidos. E aqui existe um ponto importante. Não estamos falando apenas de doença do olho, estamos falando de inflamação sistêmica, escolhendo a superfície ocular como alvo. Os olhos não estão isolados do corpo, os olhos têm vascularização rica, têm contato direto com o meio externo, têm tecido altamente sensível. Eles fazem parte do sistema imunológico periférico. Por isso, em doenças inflamatórias crônicas, como a psoríase, o olho não é exceção. É um possível órgão-alvo. O que mais aparece na prática dermatológica do ponto de vista do dermatologista? As manifestações oculares mais frequentes associadas à psoríase são blefarite, conjuntivite, inflamatória, olho seco persistente, irritação ocular recorrente e muitas vezes o paciente não associa esses sintomas à psoríase. Blefarite, a porta de entrada. A blefarite é provavelmente a manifestação ocular mais comum em pacientes com psoríase. As pálpebras são extensão direta da pele. Têm glândulas sebáceas, sofrem com descamação. Em pacientes com psoríase podem surgir vermelhidão nas bordas palpebrais, descamação semelhante à caspa, sensação de areia nos olhos, ardor, coceira. Isso não é apenas olho cansado, é inflamação. A inflamação é a mesma. As vias inflamatórias envolvidas na psoríase cutânea, como TNF-alfa, interleucina 17, interleucina 23,
também participam da inflamação ocular. Isso explica por que o olho inflama junto com a pele, piora em fases de atividade da doença, melhora quando a inflamação sistêmica é controlada. O olho seco não é só falta de lágrima, é alteração da composição da lágrima, inflamação da superfície ocular, disfunção das glândulas das pálpebras. O paciente descreve ardor, sensibilidade à luz, dificuldade de manter o olho aberto, sensação constante de irritação. E muitas vezes isso é tratado apenas como algo banal. Conjuntiva como órgão-alvo. A conjuntiva é uma mucosa e, como toda mucosa, ela pode se tornar alvo em doenças inflamatórias sistêmicas. Em pacientes com psoríase podem ocorrer conjuntivite inflamatória crônica, hiperemia persistente, desconforto ocular sem secreção purulenta, diferente da conjuntivite infecciosa. Aqui não há pus, não há melhora rápida com colírios antibióticos, o quadro é recorrente e gera frustração no paciente. A dor ocular também existe. Pouco se fala sobre dor ocular em psoríase, mas ela existe e pode se manifestar como ardor profundo, sensação de peso, desconforto constante. Estudos mostram que a dor em psoríase não é apenas periférica, mas envolve mecanismos de sensibilização neural, ou seja, o sistema nervoso também participa. Impacto na qualidade de vida, problemas oculares afetam diretamente leitura, trabalho, uso de telas, direção. Em estudos de qualidade de vida, sintomas oculares em psoríase estão associados à pior percepção global da doença, mesmo quando as lesões cutâneas não são extensas. O erro mais comum, o erro mais frequente é separar as coisas, tratar a pele como dermatologista, o olho como algo completamente independente, quando na verdade, muitas vezes são manifestações do mesmo processo inflamatório. Quando suspeitar de envolvimento ocular na psoríase, alguns sinais de alerta: olho vermelho, recorrente, ardor persistente, sensação de areia que não melhora, piora junto com as crises cutâneas. Isso não significa que todo sintoma ocular seja psoríase, mas significa que a conexão existe. Psoríase como doença de órgãos-alvo. Aqui o conceito central se fortalece. A pele é o órgão-alvo mais visível, mas não é o único. Quando entendemos isso, o cuidado muda. Se olhos e nariz, que são mucosas, podem ser afetados, o que acontece com a boca? Uma região de contato constante, rica em nervos e extremamente sensível à inflamação. É para lá que seguimos. No próximo vídeo falaremos sobre o comprometimento bucal. Te aguardo lá.